Sejam muito bem-vindos a mais um Café com o Nerd. Eu sou o Beto, sempre com vocês aqui. E hoje eu quero continuar explorando um pouquinho do Caminho dos Reis. Vocês vão ter que me aguentar. O próximo também vai ser sobre o Caminho dos Reis. Só que eu quero olhar outros personagens dessa vez. Eu quero olhar o Dalinar e o Adolin Collin, que são o tio e o primo do rei ali, de Alethkar, que é onde acontece a história do Caminho dos Reis. Eles são dois dos personagens principais, muita coisa acontece em volta desses personagens. Né? Você que não conhece o universo de Caminho dos Reis, começa meio... um dos começos, tem vários começos dessa história. Um dos começos é com a morte do rei de Alethkar, que gera uma guerra entre dois povos. Né? Então, Dalinar é o irmão desse rei, tio do rei que assume no lugar, né? E o Adolin é primo desse rei que assume. Eles são dois cabeças principais nessa guerra que está acontecendo em Caminho dos Reis. O mundo ali de Alethkar é um mundo separado por principados militares, né? Então nós temos vários grão-príncipes. Cada um é senhor da sua própria terra, sabe? Do seu próprio estado. E eles são vassalos ali do reino de Alethkar. Né? Quem conseguiu fazer isso, unificar todas essas pessoas, foi o Dalinar com seu irmão, e agora o seu sobrinho ali, como rei, tenta manter essa ordem. Como cidades-estados ali, como principados, né, criam príncipes, há uma disputa entre os príncipes. Então, eles são aliados, mas eles não são aliados. Ao mesmo tempo, há uma disputa muito grande entre eles, e é até permitida a guerra entre um e o outro, sem quebrar a vassalagem ao reino de Alethkar. É uma situação política bem complexa. A história se desenvolve muito interessante nisso. Lembra um pouco, você que está mais acostumado, com Guerra dos Tronos, onde as casas, né, são vassalas ali do Império de Westeros, do reino de Westeros, e aí a gente vai ter muitos jogos políticos envolvendo isso, né? É meio que parecido, lembra um pouco, vem um pouco de Duna, tudo isso. O que acontece é que cada um desses grão-príncipes gerencia de uma forma diferente o seu principado, os seus soldados. Todos eles são militares, todos eles são guerreiros, todos eles estão na guerra junto com o rei. Cada um tem o seu acampamento e o seu pessoal ali. E aí, quando tem as batalhas, é uma disputa. Quem chega antes no campo de batalha e ganha prestígio. Então, eu quero chegar antes do que o meu aliado para eu ganhar prestígio. Então, é uma confusão. E de todos esses grão-príncipes, o Dalinar, que é um dos nossos personagens principais, ele segue o código, né? O Código dos Cavaleiros, que é uma forma muito... na realidade deles é retrógrada, né? Eu acho que é assim que se pronuncia, desculpa se estiver errado. De como viver essa vida militar. Então, os seus soldados estão sempre de farda, não, mesmo no dia de folga, eles não usam roupas civis, eles estão sempre bem bonitos, assim, de farda. Eles nunca podem estar embriagados, porque mesmo quando você não está de serviço, se necessário, você tem que socorrer as pessoas. E tem algumas outras coisinhas assim. E o Adolin, que é o filho dele, né, ele tem uma mente mais moderna. E aí ele, poxa, papai é careta, né? Que saco. Ai, tô eu aqui de uniforme. Que saco. Ah, meus amigos tudo aqui bebendo, enchendo a cara e eu não posso. E coisas assim. E a história vai se desenvolvendo nesse ritmo. E eu quero pegar esse processo deles, esse relacionamento dos dois, né, essa índole do Dalinar, que é um cara que não só exige dos outros isso, como ele mesmo vive, e esse é um dos princípios do código: nunca peça para um soldado fazer algo que você não esteja disposto a fazer. Então, se eu colocar um soldado numa situação de risco da vida dele, eu teria que me colocar. Tanto que nas batalhas, Dalinar sempre lidera seu exército. Ele não é um grão-príncipe estrategista de ficar atrás e nem ir para a batalha. Não. Ele vai na frente do seu exército. E o Adolin, que vai aprendendo e vendo nas ações do pai algo mais interessante. Então, esse é o princípio da parte do Caminho dos Reis que eu quero pegar. Eu vou falar agora aqui, a gente vai falar sobre, né, fala e ação, e aí, semana que vem tem um pouquinho mais em cima dessa mesma ideia. E por que fala e ação? Porque isso me lembra o texto de Mateus 7,
Mateus 7, 28 e 29, que mostra Jesus ensinando para as pessoas. E o texto bíblico diz que Jesus ensinava com autoridade. E era diferente do ensinamento dos fariseus. Porque o ensinamento dos fariseus era um ensinamento hipócrita, né? Eles pregavam muitas coisas, eles exigiam muitas coisas das pessoas, mas eles não viviam essas coisas. Né? Então a gente via, talvez, até um certo nível de corrupção dentro dos fariseus, eu não vou saber dizer exatamente, mas eles pregavam, mas não necessariamente viviam, né? Então era muito complexo aí essa vivência dos fariseus, tanto que Jesus em outro momento até fala, olha, não se deixem corromper pelo fermento dos fariseus, porque é algo que estraga, é algo ruim. Mas Jesus não. Jesus via, ele ensinava e ele ensinava com autoridade, porque as pessoas viam que nesse ensinamento dele havia sinceridade, porque ele vivia o que ele pregava. Então, quando Jesus traz as instruções do Novo Testamento e ele traz essa nenhuma nova interpretação, ele traz uma interpretação correta do Antigo Testamento e da lei, as pessoas viam nele autoridade, né? Não só porque ele era filho de Deus. Claro que também tem parte disso, mas Jesus ali ele era homem. Ele era homem, 100%. Então, o que trazia essa autoridade? Ele vivia e pregava. Então, o que ele pregava, ele vivia. E isso é interessante, porque é algo que acontece em Caminho dos Reis, né? Em determinado momento da história, Dalinar percebe a diferença gritante que são os soldados do seu pai, que vivem o código, e os soldados dos outros, que não são soldados que você pode validar, que você confia, que você, puxa, esse soldado vai me ajudar. Não, não, porque esse cara aqui tá vestido de forma casual, bêbado, largado num canto de um bar. Enquanto o soldado do outro tá lá, de farda, de arma, se eu precisar ele vai me ajudar. Então, o Adolin, ele vê isso. Ele entende que o seu pai tá pregando princípios morais e de serviço e algo correto. E ele começa a mudar, a gostar e a apreciar essas regras que o pai impunha. Então é muito legal ver isso acontecendo no Caminho dos Reis, porque me fez lembrar muito essa nossa caminhada cristã. Há muitas coisas, principalmente quando a gente acaba de se converter, são difíceis da gente mudar do nossa vida mundana, dada a carne, para uma vida mais voltada para Deus, uma vida mais correta, uma vida com menos prazeres carnais. A gente começa a abrir mão de algumas coisas, alguns dos nossos amigos vão ficar nos questionando. Por quê? O que está acontecendo? Não vai mais beber, não vai mais sair comigo, não vai mais fazer tal coisa. E às vezes não é nem sobre uma bebida, eu tô dando só um exemplo, porque é um exemplo que acontece ali em Caminho dos Reis. Mas às vezes é um futebol do final de semana que você abre mão pra estar ali na igreja ou numa célula, ou simplesmente é um rolê com algumas pessoas que você percebe que não são mais legais pra você, é um assunto que não mais te agrada, é um palavreado que não faz mais sentido, e você começa a se distanciar, né? E inicialmente pode ser difícil. Inicialmente a gente pode olhar essa situação e pensar, puxa Deus, sério que eu vou ter que abrir mão disso? Porque às vezes são coisas boas, né? Às vezes você vai ter que abrir mão de uma amizade de anos. E aí você, poxa, mas essa amizade, Deus, eu gosto tanto dessa pessoa, mas você vai perceber que aquela pessoa, ela não tá te fazendo bem, né? E, e aí você vai se distanciar dela e vai ser meio sofrido e vai ser ruim. Mas com o tempo, conforme a gente se entrega na vivência cristã, vai ficando mais leve. Porque a gente percebe, é gritante a diferença do que a gente era, de como é viver uma vida no mundo e quão mais prazeroso é a vida fora do mundo. A vida sem esses estímulos carnais e a plenitude que é uma vida em Cristo. Né? Então, no começo é difícil. A vida cristã do recém-convertido é uma batalha intensa de mudança. A vida cristã mais, né, madura na fé é uma batalha intensa em outros níveis de desafio. São momentos diferentes, mas é legal no Caminho dos Reis eu ver essa transformação do Adolin e perceber que a gente passa por isso. Né? Então, você é recém-convertido? Tá difícil abrir mão de algumas coisas? Persista. Só isso que eu te digo. Persista, que com o tempo vai ficar melhor. E com o tempo você vai perceber que você não vai nem sentir falta dessas coisas. Vai ser uma coisa de, nossa, sério que eu precisava, ou que eu achava que eu precisava disso? Porque tá tão bom sem, né? Então, é desafiador, é um processo, mas conforme a gente se purifica
dos prazeres da carne, eles deixam os nossos sentidos entorpecidos. Conforme a gente se purifica disso, a caminhada fica muito mais prazerosa. E até coisas como, sei lá, ler a Bíblia, que é muito difícil, começa a se tornar algo mais normal e a gente começa a se adaptar melhor com isso. Por hoje é isso, esse pensamentozinho. Vejo vocês semana que vem. Um beijo e queijo.